Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos prosseguindo em nosso caminho com Jesus, que vai em direção a Jerusalém. Nesse caminho, ele forma os seus discípulos. Lucas coloca esses episódios no seu evangelho para formar a sua comunidade. E nós escutamos isso também para avaliar o nosso modo de ser cristãos. Muito bem. O nosso Jesus, o nosso mestre, é um mestre diferente de todos os outros. No seu tempo, ele mesmo já dizia isso, Jesus, que aqueles rabis, os mestres, faziam tudo para ter o discípulo, cada vez mais discípulos. Também os nossos mestres no nosso tempo, quem se pretende ser mestre, quanto empenho tantas vezes faz para ter discípulos. Jesus é um mestre, digamos, estranho. Por quê? Quando ele se apercebe que tem, como no evangelho de hoje, uma multidão muito grande, ele coloca a prova. Vocês estão aqui porque querem de fato ser discípulos? Vocês querem me seguir? Jesus não precisa de defensores, como tantas vezes as pessoas religiosas pensam, que temos que defender a fé, defender Jesus. O Senhor quer discípulos. E no evangelho de hoje, quando Lucas nos conta que grandes multidões acompanhavam Jesus, voltando-se, ele disse a eles: ora, essa grande multidão já poderia ser um momento para Jesus se regozijar, já basta, já está muito bem, tem uma grande multidão, mas cada vez que acontece isso, Jesus coloca à prova a fé da multidão, porque ele não quer um auditório, ele quer seguidores, quer discípulos. E o que faz Jesus no evangelho de hoje? Coloca 3 exigências para os seus discípulos. Para aqueles discípulos, para nós, para todos nós. Não são exigências somente para o clero, para a vida consagrada, mas para todos aqueles que querem ser discípulos. E nos conta 2 parábolas. Jesus, diante da multidão, se vira para a multidão e diz: se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher e filhos, de irmãos e irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. A primeira exigência é uma relação nova com a família. Na história da salvação, tantas vezes uma pessoa, para seguir o Senhor, teve que romper com os pais, com a família. E tantas vezes eu ouvi na minha história de frade, as pessoas que me contavam que queriam fazer uma opção pelo Senhor e acabaram não fazendo porque a família não permitiu, os pais não permitiram. Ou seja, não ter a coragem de colocar o Senhor Jesus como primeiro na vida é um grande problema. Ou seja, Jesus não nos pede de não amar a outras pessoas, mas exige de nós que Ele, Deus, seja o primeiro amado. Era assim já no Antigo Testamento. Os primeiros mandamentos falam do nosso amor para com Deus, depois para com os pais, depois para com as outras pessoas. Mas não só os pais podem ser um perigo à nossa família para seguir o Senhor, mas tantas vezes o filho, na vida dos pais, se torna um Deus, ocupa o lugar de Deus. Não era esse o perigo de Abraão com Isaque? Que Isaque tinha o perigo de ocupar o lugar de Deus na vida dele. Então, por isso, aquele pedido de Deus do sacrifício que não se realiza, para ser claro que Deus é o primeiro na vida. Então, as recomendações do Senhor terminam a primeira exigência falando não só dos nossos familiares e parentes, mas de nós mesmos. O grande perigo da nossa vida de fé é que nós busquemos Deus não por causa de Deus, mas por causa de nós, da nossa comunidade, da nossa comodidade, do nosso capricho. Colocar Deus no primeiro lugar da nossa vida. Se um não faz isso, não pode ser discípulo. A segunda exigência: quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Essa frase foi muitas vezes mal interpretada, porque nós pensamos cruz como sofrimento. E a cruz não é a imagem do sofrimento, mas é a imagem de amor. Mas quem ama deve ser consciente, isso mesmo em nível humano, que deve ser capaz de renunciar a alguma coisa. O efeito do amor na nossa vida, o efeito não desejado, mas ele vem, é aquele de sofrer pela pessoa amada. Quem ama sofre porque a pessoa amada está sofrendo. Jesus está dizendo assim: quem ama como ele, quem quer ser discípulo desse mestre, deve aceitar o sofrimento que é efeito da fé, que é efeito do amor, o carregar a cruz com o Senhor. Não sozinhos, mas com o Senhor.
Depois dessa segunda exigência, Jesus conta duas parábolas e depois, no final do texto de hoje, ele apresenta a terceira exigência. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. É isso que Jesus já falou no Evangelho. Tantas vezes a ilusão que nós temos da religião que deve ser poderosa, que deve ser próxima dos poderes deste mundo, da política, do dinheiro, que é um prêmio da nossa vida, não tem nenhuma base no Evangelho. Justo o contrário, meus irmãos, na história da humanidade e das religiões, cada vez que uma religião se aproximou do poder do Estado, com a ilusão de evangelizar a política, foi a religião que se tornou mais mundana. Devemos ser atentos nisso. Jesus faz um corte drástico e radical sobre isso. Nós não podemos pensar que essa exigência com a qual se conclui o Evangelho de hoje seja uma exigência somente para alguns na igreja, digamos, para a vida consagrada, para o clero. Mas Jesus está falando aqui no Evangelho para todos os seus discípulos. A pobreza, o renunciar a tudo por causa do Senhor é uma exigência para você, para mim, para todos nós. Porque se nós não fazemos isso, aos poucos a riqueza, o desejo de ter, nos produz a ilusão de prolongar a nossa vida, de prolongar a felicidade, e isso vai tomando na nossa vida o lugar de Deus, se torna o nosso Deus. Se no início nós precisamos ou criamos a ilusão que precisamos de alguma coisa, quando temos nós precisamos de mais. Então a pobreza é um modo de colocar Deus no lugar justo. Essas três exigências, Jesus fortalece com duas parábolas. Aquele do homem que quer construir a torre, que faz um cálculo se tem um orçamento para concluir, e que nos convida ao discernimento. Depois do momento inicial de festa, de alegria, de júbilo pela fé, pela vocação, vem o caminho duro da perseverança, da cruz, da constância. Então, um discernimento que nos coloca diante da realidade de que nós, de fato, conseguimos colaborar com a graça de Deus para perseverar, não somente estando na comunidade, mas com uma resposta de santidade. E a segunda parábola fala daquele rei que tem que fazer uma guerra, que deve pensar se consegue com o seu exército vencer, e que é o tema da luta espiritual. Quem se decide por seguir o Senhor vai ter dificuldades, vai ter que lutar contra os próprios instintos, contra as próprias fragilidades, como a luta de Jacó com Deus. Vai ter que lutar para um caminho espiritual, e que nisso o Senhor está conosco, mas que nós não podemos ter a ilusão de que ser cristão é uma vida fácil. Mas não é fácil, mas também é um grande júbilo e alegria por seguir um mestre que nos ama tanto. Um bom domingo, uma boa semana. Paz.